Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos abordar um tema que é bastante interessante, que muitas pessoas não sabem, não conhecem como é o procedimento. São as etapas de um projeto arquitetônico. Então eu vou mostrar lá no meu computador, que eu achei uma maneira mais fácil de fazer um comparativo de uma construção nova e uma reforma. Quais são as etapas que a gente passa para poder chegar até o produto final, né, que é o projeto arquitetônico, tá? Agora uma coisinha que eu queria falar com vocês, eu queria fazer uma indicação de um livro que eu tenho já há bastante tempo, que eu já li várias vezes e eu acho que todo arquiteto deveria ler, porque ali a gente consegue ver que não é somente com a gente que acontecem as coisas, né? Eu acho que isso é uma coisa unânime em toda a profissão, né, da arquitetura. A gente acaba passando por alguns problemas que acontecem aqui, que ela mostra aqui no livro. O livro é esse aqui, olha. Cimento, Batom e Pérolas. Quem tem medo de arquiteto? É muito legal, gente. É fantástico. A escritora é a arquiteta Doris Dyer, uma arquiteta de Goiânia, se não me engano. E realmente eu indico porque é muito bom o livro, muito bom mesmo. Isso aí deveria ser o nosso livrinho de cabeceira e quando a gente tivesse algum problema com fornecedor, com cliente, com mão de obra, a gente lê isso aqui que vai nos dar um alívio e saber que não estamos sozinhos. É muito bacana, realmente eu recomendo, viu? Agora vamos lá para o computador? Bora! Vamos lá, pessoal. Então vamos ver primeiro as etapas, tá? Vou te passar uma sinopse assim, do que são as etapas. Primeiro, a definição do programa de necessidades, né? Que normalmente a gente faz uma entrevista com o cliente para saber exatamente o que ele quer. O levantamento feito no local, o estudo preliminar, um anteprojeto, um projeto legal, projeto executivo e detalhamento. Então vamos discriminar mais ou menos o que é cada coisa. Então, para uma construção nova, nós temos que fazer uma entrevista, né? Tanto uma construção nova quanto uma reforma, a gente tem que saber como é que funciona a família, né? Então, a gente tem que saber quantas pessoas residem na casa, se tem idosos, porque no caso de idosos tem que se programar um quarto para a parte de baixo da casa, os filhos, qual a idade dos filhos, se tem hobby, se tem quais as atividades que eles fazem normalmente, se eles costumam receber muito, porque no caso a área de lazer vai ser também programada em função disso, né? Se a família costuma receber muito, se eles gostam de fazer churrasco, né, na beira da piscina, essas coisas, né? Então, os hábitos cotidianos da família também. Isso é importante, você saber se eles costumam jantar juntos todos os dias, se eles costumam ter essa ambientação, né, da família junto à cozinha, sabe, fazer tipo uma cozinha gourmet, né, para os amigos participarem também. Um escritório em casa, tem gente que não gosta de escritório em casa, tem pessoas que exigem, não, eu preciso de um escritório em casa, tem outras que não querem saber, apenas uma mesinha no quarto com o seu laptop já funciona, né? Se a família gosta, tem prazer de compartilhar com os amigos, né, aquele momento de você cozinhar, né, as pessoas estarem ali junto para poder participar, né? Isso é muito interessante. E numa construção nova, você tem que saber outras coisas, tipo número de funcionários que vai ter na casa, se a pessoa tem babá, se tem motorista, se tem segurança, para poder projetar local, né, para essas pessoas dormirem, se eles vão dormir na casa, né? Quantos carros tem a família e o número de banheiros também é importante. Se vai querer tudo suíte, ou se pode ter um banheiro canadense que atende 2 quartos ao mesmo tempo. Então são informações que a gente precisa ter para poder trabalhar no projeto, né? Aí depois disso a gente vai no local, faz um levantamento no local, que aí diferencia um pouco de uma coisa e outra. Na construção nova, a gente, a partir do levantamento topográfico, que muitas vezes o cliente tem ou não, quando não tem, a gente tem que mandar fazer. O que é? É saber exatamente quais são as curvas de nível que tem no terreno, né? Para ver como é que vai ser implantado esse projeto na casa. Então, muitas vezes, se ele é muito acidentado, então a gente tem que saber como é que vai ser feito o corte desse terreno, né? Tudo isso. Então, temos
a análise da orientação solar, que é muito importante você ir no local. A visita no local é mega importante, porque você vivencia um pouco, sabe? Você consegue ter contato com o que o terreno te oferece, sabe? Qual partido que você pode tirar de tudo isso. Então é muito importante, não adianta só você ter a planta e querer projetar por ali, porque não rola, sabe? O ideal é que você vá no local e que você consiga vivenciar o que você pode tirar de benefício para o seu projeto do entorno da localidade. Tá? Isso é super importante. Aí você vê os ventos dominantes, né? Para você poder ver a parte de ventilação da casa, né? Para otimizar essa ventilação, para você poder economizar lá na frente, na parte da climatização, né? Então, a análise da orientação solar também, eu esqueci de falar, é importante para você ver o melhor local que vai ficar, por exemplo, os quartos, o melhor é você voltar para o sol da manhã, ou seja, para o leste. Então, é importante você ir no local para poder ver tudo isso, você vivenciar, né? As melhores vistas também, e para onde que você vai direcionar essa vista, né? Se vai ser para o quarto do casal, se vai ser para a sala, então tudo isso é importante. Estudar a implantação do projeto segundo a percepção do profissional no local. Por isso que eu falo, é importante o profissional ir no local para vivenciar isso. Análise da documentação do terreno, importantíssimo. Por quê? Muitas vezes você vai lá, tem uma planta que foi medida, né, de uma tal maneira, e aí o vizinho vai e pega 1 metro, 50 centímetros, sei lá. Entendeu? Quando você vai ver, a documentação não bate com o que está no local. Então, e quando você entra com um projeto legal, as duas coisas têm que bater. Você entendeu? As duas coisas têm que bater, não tem jeito. Porque senão eles vão te exigir um outro documento para poder provar aquela medida do terreno. Então, você sempre tem que estar alinhado uma coisa e outra. As normas dos órgãos públicos. Isso é mega importante, porque sem isso você não faz nada, absolutamente nada. Porque você tem que seguir exatamente o que eles pedem, né? O que eles exigem. Nossa, estou morrendo de calor. O que eles exigem. Só um minutinho, gente. Deixa eu ligar aqui o ar, porque tá muito quente. E eu, por exemplo, fiz um projeto há uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, em Copacabana, que eu precisei entrar. Primeiro que em Copacabana um terreno, não é em favela não, mas um terreno, um local bem acidentado, eu precisei entrar em 5 órgãos. Normalmente você precisa entrar na Secretaria Municipal de Urbanismo, né, que é a licença da obra para você ter o direito à construção. Aí eu precisei entrar no meio ambiente, porque tinha muitas árvores. Precisei entrar no GeoRio, porque era encosta. Precisei entrar no metrô, apesar de ter uma distância, né, ali do metrô de Copacabana, eles me exigiram por causa das fundações. Então eu tive que entrar no metrô. E tive que entrar na 7 Rio também, porque era uma rua muito estreita e a gente tinha dificuldade de passar com caminhão e tudo isso. Então nós tivemos que mobilizar os automóveis da rua, sabe que era uma rua sem saída, né? E o terreno era lá em cima, lá no topo, né, do morro, né? Então eu tive que solicitar para a 7 Rio uma autorização para poder retirar esses carros do local no horário que nós tivéssemos que subir com material, ou então subir para retirar de entulho, de terra, tudo isso. Foi assim, uma mão de obra. Vou te falar, foi bem complicado. Até hoje essa casa ainda não está pronta, né? Mas ela está com todas as licenças, tudo direitinho. Mas foi bem complicado. Verificar os acessos, que como eu estou falando, né? Esse terreno, por exemplo, o acesso era dificílimo, era complicado, né? Então é mega importante você ver como é que chega no terreno, como é que você vai poder locar a entrada da garagem, né? Qual é o sentido das ruas. Então tudo isso tem que ser visto. E fotografar todas as informações relevantes que você vê no terreno, tudo você tem que fotografar. Até mesmo porque depois a gente utiliza essa imagem para poder locar o projeto, né? Que hoje em dia já está bem moderna as coisas, então você consegue
colocar a tua perspectiva dentro da fotografia. É bem bacana. E na reforma é um pouco mais simples, né? Você vai medir, claro, porque o espaço já existe, então você vai medir os espaços internos, levantar todos os pontos elétricos, hidráulicos, esgoto. É sempre muito importante você ter esses pontos, por mais que vão ser retirados, mas é importante para você, na hora de você projetar, você saber da onde que está vindo, porque muitas vezes essa prumada, né, tanto de esgoto quanto de água, elas não estão aparentes. Tipo, tem um dente no banheiro, tem um dente na cozinha que dá para você saber aonde estão passando as prumadas. Tem vezes que elas estão dentro da parede, não é isso? Então a gente não consegue, tendo esses pontos, a gente consegue pelo menos imaginar de onde que está vindo, né? Fica mais fácil. Então, levantar o que vai poder ser reaproveitado ou não. Muitas vezes o cliente fala assim, não, Miriam, olha, esse armário aqui eu não quero abrir mão, eu não vou retirar. Tem coisas que a gente tem que levar em conta, né, e tem que levantar para ver o que o cliente vai querer reaproveitar. Conhecer o síndico e as normas do condomínio, que é também mega importante, porque primeiro você tem que ter uma boa relação com o síndico, né, para poder correr a obra da melhor maneira possível, né, da maneira mais amigável, saber como funcionam as normas do edifício, né. Muitas vezes você tem que pensar assim, eu vou projetar um móvel de 2,5 metros de comprimento. Tem que ver se consegue subir, como é que vai subir isso, se a escada é viável subir ou não, ou você vai ter que subir pela corda. Então todos esses detalhes é importante sempre na hora de você projetar. E também fotografar todas as informações que você possa retirar para poder otimizar o seu projeto, né? E aí vem o estudo preliminar. Então, é a primeira sugestão, né, locando os ambientes numa construção nova, né, baseado em todas as informações coletadas na visita local e dos parâmetros delineados pelos órgãos públicos, como eu falei antes, e o plano diretor do município, e a entrevista com o cliente, né. Nessa etapa, já se tem uma área mais ou menos aproximada para a gente poder fazer uma estimativa de custo, não é isso? E nessa fase também poderá ter alterações, porque aí você vai analisar isso com o cliente, vai ver os pontos positivos e negativos e ver o que quer mudar, o que pode mudar, o que pode melhorar, segundo a visão do cliente. Enfim, eu acho que isso é um trabalho bem conjunto, sabe? Uma vez que você apresenta o estudo, o cliente gosta de participar muitas vezes, né? Então é importante que você dê chance também para o cliente opinar, né? Eu acho que tem que ser um trabalho bem conjunto. E na reforma, a mesma coisa, né? A primeira sugestão vai ser baseada nas informações coletadas no levantamento, na entrevista com o cliente. Em geral, é apresentada as plantas com as modificações propostas e humanizadas, ou seja, o mobiliário, sugestões de materiais de acabamento para serem aprovadas ao cliente. Normalmente, no estudo, você já consegue pelo menos eu faço já, quando eu faço um estudo, eu já tenho uma ideia do que eu quero colocar em termos de material de acabamento, tudo isso. E muitas vezes a gente não consegue ainda fechar um orçamento. No estudo é muito difícil, mas eu já tenho mais ou menos um parâmetro, né, de material de acabamento, porque quando você faz a perspectiva, você já imagina mais ou menos o material que você vai colocar. Você vai botar uma faixa, por exemplo, no banheiro, você vai botar uma faixa de vidro, de pastilha de vidro, se vai ser de cerâmica, então você já tem mais ou menos uma ideia, né, do que você vai colocar. Aí vem o anteprojeto. O anteprojeto, ela é uma etapa mais madura do estudo. Então, depois que você vai, discute com o cliente, muita coisa modifica e tudo isso, aí eles, depois de aprovados esse estudo e esse anteprojeto, todas as modificações, é hora de mandar os projetos para os outros profissionais. Ou seja, para fazer o cálculo estrutural, para fazer as instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, gás, projeto de águas pluviais, incêndio, ar-condicionado. Então, agora é hora de fazer toda aquela parte de infraestrutura, né? Então, e isso é um trabalho muito concomitante com o arquiteto, porque muitas vezes o calculista vai falar assim, não, Miriam, poxa, eu pensei um pilar aqui, não sei o que, eu falei, nem pensar, aí não dá para ser, se vira, coloca em outro lugar, aí não tem como, porque isso aí vai atrapalhar o móvel que eu vou colocar nessa parede.
por exemplo. Entendeu? Então, isso é um trabalho feito muito junto. Então, a mesma coisa são essas tubulações também de esgoto, que muitas vezes passa por lugares que você não quer que passe, então muitas vezes tem que desviar. Então, isso é um trabalho muito em conjunto, né, dos profissionais. E isso também pode afetar a solução estética, muitas vezes, da fachada, ou funcional, como eu falei, né? Às vezes eles querem botar um pilar que não dá para colocar ali de jeito nenhum, e a gente juntos, muitas vezes, a gente consegue chegar no consenso e colocar no lugar que fica bom para ele e para mim também, né? E aí, depois de tudo isso, o projeto volta para o arquiteto para ele poder compatibilizar todos esses projetos juntos. É complicado, né? Porque aí você coloca a estrutura em cima da parte de esgoto. Água não tem problema, porque as pomadas de água não tem muito problema. Mas é mais o esgoto, porque tem que furar a laje, né, para não pegar em cima de uma viga. Então você tem que compatibilizar tudo isso. Não é isso? E numa reforma, né, essa fase, o anteprojeto, ele pode existir ou não. Porque muitas vezes só no estudo você já fecha ali. O cliente gostou, adorou, falou, não, é isso mesmo que eu gostei, que eu curti, então vamos embora. Mas, em fase de obra, é a hora de apresentar as metragens, especificações, né, para se ter mais ou menos uma previsão de gasto. Então, quer dizer, uma vez que o estudo já está aprovado, tudo, você já consegue fazer um levantamento, né, de material, do quanto vai se gastar de material, e já para fazer uma previsão de gasto de obra também, né? E, logicamente, isso vai depender sempre dos materiais que você escolher. Ou seja, dos materiais de acabamento, dos metais, tem uma variação de preço muito grande, né? Então, isso vai estar sempre em função, logicamente, da escolha dos materiais. Em alguns casos, se a reforma for de grandes proporções ou tem acréscimo, hora de fazer os projetos complementares, né? É a mesma coisa que uma reforma do que uma construção nova. Então, se você vai mexer muito na casa, se você vai mexer, vai ter uma alteração, vai ter um acréscimo na casa, aí tem que entrar o calculista. Quando é uma casa muito antiga, que tem que trocar toda a tubulação, toda a parte elétrica, tudo isso, é interessante que você tenha um projeto disso e um acompanhamento até do engenheiro que projetou, né? Bem legal. O projeto legal são os desenhos que terão que ser aprovados, obedecendo à legislação local, para obter a licença para execução da obra. Então, como eu falei antes, né, no outro item, o projeto normalmente ele é aprovado pelo SMU, mas eles podem exigir outros órgãos. Quer dizer, quem exige, na verdade, é o meio ambiente. É o urbanismo, né? Então, o urbanismo manda para determinado órgão para a análise deles. Então eles podem exigir como meio ambiente, se tiver árvores, ou passar rio perto também, georrio, se for imposta, ou até mesmo ser avaliado pelo metrô, caso o terreno seja próximo à área abrangente, para que as fundações sejam avaliadas. É o que eu falei lá atrás. E nas reformas, em geral, as reformas internas de apartamentos ou casas, não tem necessidade, quando não tem acréscimo, não tem necessidade de licença de obra, em geral. Mas você tem que ter o RT ou RRT, que é o documento que prova que tem um profissional responsável, né? Seja ele arquiteto ou engenheiro. O projeto executivo são as plantas detalhadas com todas as informações para a boa execução da obra. Então, jamais elas podem ser retiradas da obra. Eu fico louca da vida quando eu pergunto, cadê a planta? Ah, peraí, está dentro do armário. Dentro do armário não, tem que estar na parede, pregado ali, porque para qualquer dúvida você ter acesso a elas. Não pode ficar dentro do armário, tem que ficar... é incrível. Então, e ela pode ser retirada, não pode ser retirada do canteiro, pois é o guia do mestre de obras ou do empreiteiro que está executando a obra, né? Então ela consta, normalmente, o projeto de implantação, né, do terreno, então as plantas baixas, cortes, fachadas, detalhes construtivos, determinando níveis, tipos de acabamento, pisos, paredes, tetos, planta de telhado, e os projetos complementares também, que já passaram pelo projeto de arquitetura na fase do anteprojeto e da compatibilização, né? Então, aí isso tudo tem que estar na obra. E o detalhamento são as plantas em uma escala maior, ou seja, de escala 1:20 para 1:1,
Isso é o contrário, tá? Deixa eu te explicar. Quanto menor a escala, 1 para 20, 1 para 10, 1 para 1, o desenho é maior. Ou seja, o detalhe da peça ou do móvel, ou seja lá o que for, ou um detalhe construtivo, o detalhe é maior. Então, isso normalmente a gente faz para melhor compreensão e melhor elucidação do projeto. Então, geralmente são feitos para marcenaria, marmoraria, serralheria, vidraçaria, esquadrias e rebaixa de teto também, ou em gesso, ou em madeira, seja lá o que for, mas eu pelo menos sempre faço. Então é isso, espero que você tenha gostado dessas etapas de um projeto arquitetônico e caso você tenha alguma dúvida sobre esse assunto, você pode deixar nos comentários aqui embaixo, ou se você tiver dúvida de uma outra coisa, de um outro assunto, você pode colocar também que eu responderei por ali, ou fazer um novo vídeo sobre o assunto também, ok? Então, não se esqueça de se inscrever no canal para a gente ir subindo cada dia mais, ok? E te espero no próximo vídeo, sempre às terças-feiras, vídeos de arquitetura. Beijo!